Olá, bom dia pessoal. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre investimentos. E o tema do vídeo, você sabe qual foi o melhor investimento no ano de 2025? Então a ideia é dar uma visão geral do que aconteceu no ano passado para a gente começar a entender isso, né? Então, reforçando aí que o tema tem por objetivo tratar é, investimentos que puderam ser feitos ao longo do ano passado, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E alguns destaques, né? Imóveis, muita gente gosta de investir em imóveis, poupança, a famosa e tradicional poupança, o dólar, títulos públicos, ouro, bolsa de valores. Também vamos falar um pouquinho do Bitcoin. Então vamos ao que importa, né? Como um dos temas é sobre títulos públicos, investimentos em títulos também privados, a remuneração base deles é a taxa Selic. Não que todos eles remunerem a Selic, mas as remunerações não fogem muito do que é a Selic. E a Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é dado o nome na taxa de juros básico do governo, Selic. É a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central do Brasil e que serve como principal ferramenta para controlar a inflação, influenciando todas as outras taxas de juros do país, como as de empréstimos, financiamentos e rendimentos de investimentos, especialmente renda fixa. Então, quando você fala de Selic, você está imaginando renda fixa. E ela remunera títulos públicos e também títulos privados. Por exemplo, quando você compra um CDB do Itaú, que remunera 105% do CDI, é o mesmo que dizer que ele está remunerando algo próximo a 105% da variação da Selic, ok? E esse é o comportamento da taxa de juros Selic desde 2020, fevereiro de 2020, até agora, nós fechando aí o ano em dezembro de 2025, né? Lá na pandemia, durante vários meses, ficou em torno de 2%, com a descoberta e o início da vacinação contra a Covid-19, a inflação começou a subir e aí o Banco Central, para controlar a inflação, foi aos poucos elevando a Selic. Durante muito tempo ficou num patamar de 13,75%. Depois ela tem um início de queda em 2024, que sustentou por algum tempo, mas por medo da inflação disparar e se perder o controle, o Banco Central voltou a subir e estabilizou em 15% já faz aí mais quase um ano todo, né? Agora se discute o início da queda da taxa Selic. Mas lembrando que quem aplicou em títulos públicos e títulos privados, muito provavelmente a taxa de juros está próxima dos 15% ao ano, ok? Agora vamos falar um pouquinho da velha e boa poupança. De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas. A remuneração básica dada pela taxa referencial, TR, muita gente nem sabe disso, né? E a remuneração adicional, que corresponde a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%. Por exemplo, lá quando a Selic estava em 2%, a poupança estava pagando basicamente 1,4% ao ano, né? Quase nada. Ou seja, 70% dos 2%, 1,4%. A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança. Por exemplo, se você abrir uma poupança dia 6, a remuneração vai acontecer no dia 6 do mês seguinte, ok? Cada novo depósito
pode implicar como se fosse uma nova conta para fins de cálculo, tá? Então, a partir da data de aniversário da conta de depósito, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos, né? Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta, né? Então, no caso aí de aplicações feitas por pessoas que não são pessoas físicas e nem entidades sem fins lucrativos. E aqui está um exemplo de algumas datas. Então, qual a remuneração básica? É a variação da TR, mais o 0,5% ao mês, né? Então, por exemplo, poupança que foi iniciada dia 27/11 de 2025, cujo aniversário é 27/12, teve uma remuneração no mês do 0,17 mais 0,5 deu 0,6732%, ok? É assim que funciona. E olhando o ano de 2025 como um todo, né? Está aqui a TR de cada mês e a TR acumulada. Então, em 2025, a TR acumulada foi de 1,9667, mais 0,5% ao mês, que anualizado dá 6,1678%, né? Então, somando a TR mais a remuneração de 6,1678, no ano de 2025, a remuneração total da poupança, imagina quem aplicou dinheiro o ano todo aí, foi de 8,1445%. Um detalhe, a poupança não tem imposto de renda, ok? Então, qual o ganho real? Esses 8,1445 menos a inflação, né? Então, deu mais ou menos 4% de ganho real. Agora, um outro tipo de investimento, muita gente acredita que é necessário, que é bom, que é importante investir em dólar. Mas só fala isso quem não tem conhecimento básico do comportamento da variação cambial. Para vocês terem uma ideia, esse gráfico mostra a variação cambial desde a implantação do Plano Real, do dia 1º de julho de 94 até dia 31 de dezembro agora. E quando você olha especificamente o ano de 2025, começa no dia 2 de janeiro com o dólar a R$ 6,2086 e termina em 31/12 em R$ 5,50,5024. Então, no ano de 2025, quem investiu em dólar perdeu 11,37%. Ao longo do tempo, para vocês terem uma ideia de comparação, lá em julho de 94, um dólar valia 90 centavos de real. Se você tivesse aplicado 90 centavos de real numa poupança, hoje teria mais de 14 reais e o dólar está em meros 5,40. Mas imagina que você tivesse aplicado $1 em título público do Tesouro norte-americano. Você teria o equivalente a reais hoje de 12 reais e pouco. Ou seja, o dólar, mesmo que aplicado, perdeu até para poupança, ok? Então não se deixe enganar quando alguém te disser que é importante ter investimento em dólar. É alguém que está sendo desonesto ou não estudou, não acompanhou o comportamento da variação cambial, ok? Esses dados para montar esse gráfico foram extraídos do site do Banco Central, do boletim de cotações. Vamos lá? E a variação cambial específica de 2025, ladeira abaixo, né? É isso que tem acontecido. E se bobear, daqui a pouco a cotação do dólar vai ser R$ 2 o quilo, né? Mas é uma ilusão, tá? Agora, imóveis. Imóveis, nós temos no Brasil um organismo que analisa os preços de venda de imóveis no país, não em todas as cidades, porque isso seria praticamente impossível, mas numa quantidade aí razoável de cidades, tá? As cidades maiores, as mais representativas em relação à população, em relação à economia. Então, a média da valorização de imóveis, considerando preços de venda, então
Imóveis aí realizados, né? No Brasil foi de 6,52%. Ou seja, quando você olha apenas a valorização, imóveis perdeu até para a poupança. Ok? Detalhe: na poupança não tem imposto de renda. Na venda de um imóvel, na realização do lucro da venda, você tem imposto de renda. Agora, lógico, tem cidades que se destacam positivamente quanto tem negativamente. Em São Paulo, perdeu para a valorização média, né? Então, em São Paulo, a valorização do imóvel ficou quase que metade da valorização da poupança. Já em Salvador, no ano de 2025, se verificou a maior valorização, 16,25%. Não sei porquê, tá? Mas é o que a pesquisa mostrou. Nós temos outros números interessantes, né, como São Luís do Maranhão, 13%, João Pessoa, 15%, indicações negativas como Goiânia, só 2,55%. Então, esse é uma amostra, né? E, inclusive, aqui em Santa Catarina, que os imóveis têm se valorizado bastante, né? O valor dos imóveis, o maior valor de imóvel no Brasil, Balneário, segundo o Itapema, terceiro é Vitória no Espírito Santo, quarto é Itajaí. Mas quando você olha a valorização, no caso de venda, no ano, nós vemos aí que a maior delas foi São José, a maior foi Santa Maria, Rio Grande do Sul. Segunda maior, São José, na Grande Florianópolis, né? Com 11,31. Mas tem cidade aí, por exemplo, Canoas valorizou só 4,10. Pelotas só 1,58. São Leopoldo 1,52. Então tem de tudo aí, né? Mas a valorização média 6,52. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Se você comprou imóvel e conseguiu alugar o imóvel, além da valorização, você tem também a renda do imóvel, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, um grande campeão de valorização ao longo do ano de 2025 foi o ouro, né? Imagina só, o ouro valorizou 67,05% em apenas um ano. E por que o ouro valorizou tanto? Em função de problemas geopolíticos, guerras, declínio do Império Norte-Americano, Estados Unidos perdendo poder econômico, financeiro e até mesmo bélico. Hoje, Rússia e China têm construção de mísseis hipersônicos que não seria possível ser parado, que pode atingir qualquer ponto do mundo. Uma curiosidade: durante muitos e muitos anos, décadas, ter porta-aviões era algo extremamente necessário. Hoje, tanto Rússia quanto China têm mísseis hipersônicos com capacidade de simplesmente afundar todos os porta-aviões no mesmo dia. Não tem como deter esses mísseis, né? E nós vimos também na guerra Rússia e Ucrânia o crescimento do poder dos drones, né? Um drone que custa aí alguns milhares de dólares, destruindo equipamentos que custam milhões de dólares, né? Então, o mundo mudou aí, né? E todo o crescimento do BRICS e tal. E nós vemos que o mundo, por medo de alguma coisa muito grave acontecer, parte para aplicar em ouro. A prata também tinha registrado uma grande variação. Bitcoin, né? A ilusão de muitos, né? No ano de 2025, o Bitcoin registrou uma perda líquida de 18,69%. E o nosso Ibovespa, que todo mundo falava que o ano de 2025 seria uma desgraceira na economia, inflação controlada, PIB crescendo, redução do desemprego, e o Ibovespa subiu 34,14%, contrariando o que muitos economistas diziam, né? Eles erraram totalmente a previsão aí. O Ibovespa bateu 18, 19 vezes o recorde de pontuação ao longo do ano. E lembrando que o Ibovespa ele é um conjunto de ações, não são todas as ações da Bolsa. Então, num resumo aqui de alguns investimentos, imóveis, considerando valorização média pela tabela FIPZAP,
mais um aluguel médio de 6% ao ano, registrou um ganho de 12,52. Lembrando que nos aluguéis tem imposto de renda. Então, poupança, um ganho líquido, não tem imposto de renda, de 8,14. O dólar, uma perda de 11,37% ao longo de 2025. Títulos públicos, um ganho médio, e alguns títulos privados, um ganho médio de 15%. Ouro, 67,05%. O Ibovespa, um ganho de 34,14%. E o Bitcoin, a perda de 18,69%. Existem outros investimentos. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo específico desses outros tipos, né? Então, continuando, quando falamos que o Ibovespa em 2025 teve uma valorização de 34,14%, estamos dizendo que uma cesta de ações em torno de 85 papéis subiu esses 34,14%. Portanto, não significa que a bolsa de valores subiu os 34,14%. Tem ações que subiu mais de 300%. Subiram, né? Mais de 300%. E ações que despencaram mais de 98%. Então vamos ver um resumo do comportamento dos preços de todas as ações que foram negociadas ao longo de 2025. Deu um trabalhão para conseguir capturar as informações, colocar no Excel e classificar por valorização e desvalorização. Primeiramente eu vou mostrar para vocês as que tiveram valorização. A ação com código TKNO3 valorizou mais de 360%. Uma coisa assim fantástica, né? Vocês podem ver que muitas valorizaram, mas começa a ficar abaixo do 100%, o que é muito, né? Essas que estão marcadas em azul mais claro são ações de bancos, ok? Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre a valorização média dos bancos na bolsa. Os bancos renderam muito. Alguns bancos renderam mais do que o próprio ouro, né? O Banco Pan rendeu mais de 70%. Banco Regional de Brasília, o Bradesco renderam aí em torno de 60 e poucos por cento. O Santander, o BMG, a própria bolsa, né, B3SA3, a Porto Seguro, que é considerado dentro do mercado financeiro, né, com valorização boa. E aqui o banco ABCB Banco, né, um banco interessante, tá? E mais a BB Seguridade aqui. Então todas essas ações ficaram no campo positivo. Do universo de ações negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, na B3, 195 delas registraram valorização, sendo a maior delas a TKNO3, cuja valorização foi de 362,36%. Algo assim, quem poderia imaginar, né? E a menor valorização foi da MBRF3, com apenas 0,05%. É a junção da Marfrig com a BRF, tá? A fusão delas. Mas teve ações que apresentaram desvalorização. Vocês podem pausar o vídeo para ver o código das ações aí, tá? Muitas delas registraram desvalorização. Em 2025, 115 ações registraram desvalorização, sendo a maior delas a PDGR3, cuja desvalorização foi de 99,43%. Ou seja, essa ação está virando pó, né? Está no fundo do poço. E a menor das desvalorizações é a TXRX3, com uma perda só de 0,30% ao ano, 0,30%. Muitas outras ações não apresentaram negociação ao longo de 2025. Outras registraram em 31 de dezembro o mesmo valor do início do ano, ou seja, valorização igual a zero, ok? Então, existem investimentos que apresentam menor risco e, em razão disto, proporcionam menores remunerações. É só lembrar da poupança, né? Então, remuneração baixa, o risco baixo. Títulos públicos, uma remuneração razoável e o risco baixíssimo, né? Ah, não existe risco de um título público federal virar pó. Existe sim. Vários países do mundo já decretaram moratória, né? Há uns 15 anos atrás, a Argentina decretou moratória que consumiu quase 60% do valor investido pelas pessoas, né? Então, o valor do título passou a ser negociado a 40% do seu valor. Então, vira e mexe, isso pode acontecer, né?
É difícil acontecer? É muito difícil, mas é possível. Assim como existem investimentos que apresentam maiores riscos e, portanto, possibilitam maiores remunerações. Em resumo, quanto maior o risco, maior o retorno, mas também maior é a chance de dar errado, ok? Então, tem gente que não gosta de renda variável por causa disso. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado, né? Por esse motivo, precisamos diversificar nossos investimentos, pois cada um deles tem características próprias. Em geral, os investimentos são organizados em dois grandes grupos: renda fixa, por exemplo, títulos públicos, alguns títulos privados, e renda variável, ações, opções, derivativos, né? O segredo, pessoal, aí um conselho é a diversificação. Não coloquem todos os ovos numa cesta só, porque se a cesta cair, vai estragar tudo, né? O que acontece? Por exemplo, imóvel valorizou bastante, vou comprar um imóvel. Imagina só se do lado do teu imóvel surge um problema sério que faça com que o imóvel seja totalmente desvalorizado, degradação do ambiente ou a instalação de alguma coisa que interfira na realidade da vizinhança, né? Um problema de solo, enfim, N coisas pode acontecer. Ou mesmo que não aconteça nada assim grave, quando você tem um investimento imóvel, se você precisar do dinheiro rápido, imóvel tem baixíssima liquidez. Para você transformar aquele imóvel em dinheiro, rápido você vai ter que reduzir o preço muito. Então, por isso a diversificação. E assim como tem investimentos em que você tem grande risco, então a destinação de naquele tipo tem que ser um percentual pequeno. Então, por exemplo, o Bitcoin aconselho a colocar no máximo 4% do teu patrimônio em Bitcoin, né? Então, desvalorizou 18%, você teria perdido um pedaço só do teu investimento. Ações pode ter grandes ganhos ou grandes perdas, né? Então tem que tomar cuidado, saber escolher quais empresas, estudar as ações, né? Então é interessante colocar um pouquinho em cada coisa. Aquele dinheiro para emergência numa poupança mesmo, né? Liquidez diária, baixo risco, garantido pelo FGC e assim vai, né? Então, diversificação é o segredo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ações com foco nas ações do mercado financeiro, tá bom? Que foram muito interessantes no ano passado. Agora, em ano de eleição, a coisa é meio complicada para a Bolsa de Valores, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ok, pessoal? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!